Quero ler com você o texto que está no livro de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler os 18 primeiros versículos de Ruth. Não sei quantos conhecem a história de Ruth. Ruth é um personagem emblemático, é um personagem extraordinário e muito importante na Bíblia e na história do povo de Deus chamado Israel. O mesmo Israel que permanece hoje lá no Oriente Médio e que, como nação, vai começar a partir da entrada dos hebreus, como eram chamados ainda, na terra de Canaã. Quando eles entram na terra de Canaã, passado um tempo, nós vamos encontrar Ruth entrando na história desse povo. E leio assim o texto de Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 18, acompanhe comigo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Logo, a história de Ruth, ela vai se dar em que época? Na época dos juízes. Veja que Ruth é tão importante que a sua história, ela não foi contida no livro dos juízes. Ela recebe um destaque e um livro na Bíblia trata sobre a vida dela. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Diga, terras de Moabe. Terra do inimigo. Os moabitas eram inimigos dos israelitas, dos hebreus. Eles não se davam bem. Mas esse homem, com a sua mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus,
será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E o que nós vamos ver a partir daí é que Noemi chega na sua cidade, na sua terra, reencontra a sua propriedade. Ela se empossa novamente na sua propriedade, mas Noemi agora está extremamente pobre. Mas ela tem parentes. E naquela realidade, naquele contexto social, havia a figura do remidor. E o remidor seria um parente que, vendo a pobreza de uma viúva, parente sua, poderia assumi-la como sua esposa e automaticamente passar a possuir a terra que era do falecido. E assim acontece, porque Boaz, parente de Noemi, ele se afeiçoa a Ruth, e eles vão casar, e através desse enlace matrimonial de Boaz com Ruth, Noemi é abençoada. E Ruth passará a ter uma importância ainda muito maior, não apenas para Noemi, mas Ruth, que antes era uma moabita, de um povo que adorava ídolos, dentre eles Quemos, que era um ídolo ao qual crianças eram sacrificadas em adoração. Ela convertida ao Deus vivo, o Deus de Noemi, agora esposa de Boaz, ela será a bisavó do grande rei Davi, e ela entrará para a linhagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Amados, Noemi, conquanto ela diga aqui, o Senhor me castigou, o Senhor, como sendo o responsável por ela estar vivendo aquele momento de dificuldade, é que na compreensão do hebreu, Deus é o soberano e onipotente sobre todas as coisas, como nós assim o cremos, amém? Se alguma coisa boa acontece, foi porque Deus o fez. Se alguma coisa ruim acontece, foi porque Deus o permitiu, porque Deus é soberano. Algumas pessoas estão por aí a criticar-nos e a criticar a fé evangélica, porque nós cremos que se o mal acontece é por permissão de Deus, se o bem acontece é o agir de Deus para abençoar os que são seus, e não entendem que isto é uma verdade, é uma realidade. O mal não teria possibilidade alguma de existir se nós, seres humanos, não pecássemos contra Deus, e Deus permite o mal, porque o mal, agindo, ele é também exemplo e disciplina, para que nós saibamos a diferenciação entre o certo e o errado. Noemi tinha tudo para se tornar uma mulher amarga e revoltada. Ela foi submissa ao marido, que no momento de dificuldade, de seca na terra, em vez de ficar como todos os demais que permaneceram na terra, ele busca encontrar prosperidade no lugar onde não deveria. Ele sai da terra prometida pelo Senhor, ele sai do ambiente da consagração de Deus, para ir para a terra do inimigo. Ele foi para a terra dos moabitas. Por favor, avisa para quem está do teu lado, quando você sai da igreja, por causa de alguma situação adversa, não pensa que no mundo você vai receber bênção. Quanta gente está por aí dizendo, eu posso ser crente sem igreja? Pode.
mas não pode ser fiel sem ter fidelidade ao que Deus estabeleceu. Amados, Noemi foi uma esposa submissa ao marido. Ela foi para uma terra estranha, porque ele levou, ele decidiu e eles foram. Longe dos seus familiares. Lá, ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, mas ela ainda tinha os filhos. Os filhos casam. Ela ainda está numa condição razoavelmente satisfatória, porque uma viúva, se tem filhos, ela tem a possibilidade ainda de ter dignidade e sustento na vida. Mas uma viúva sem marido, uma viúva sem filhos, significava pobreza. Uma condição extremamente difícil. Porém, os filhos de Noemi morrem. E agora não somente Noemi está numa situação muito difícil, mas também as suas noras. Noemi agora não tem o que fazer a não ser voltar para a sua terra, de onde ela saiu por submissão ao marido. Mas ela olha para as suas noras, que são afeiçoadas a ela, apegadas a ela, e diz: eu vou liberar vocês. Eu já estou muito velha, não tenho como gerar novos filhos, e ainda que tivesse, vocês não iam ficar aqui, seria um castigo, vocês terem que ficar esperando meus filhos crescerem para vocês casarem com eles, de jeito nenhum. Voltem para a casa dos seus pais e refaçam suas vidas. Orfa, por mais que gostasse de Noemi, ela aceita e volta, mas Ruth não. Ruth era extremamente apegada a Noemi. Ruth tinha uma intimidade com Noemi diferente de Orfa. E elas voltam para a terra de Noemi. Mas o que é que faz Ruth, a despeito da realidade que é de insegurança futura, deixar a possibilidade de voltar para a casa dos seus pais, onde ela seria recebida, para permanecer com Noemi e seguir em direção a esse incógnita, em direção a esse futuro incerto. Por mais que ela tivesse afeição a Noemi, era a vida dela que estava sendo colocada em risco e o futuro dela que estava sendo colocado em risco. O que faz Ruth ter todo esse apego a Noemi? Veja que Orfa não o teve. Foi o testemunho de Noemi, em meio à adversidade, que falou tão profundamente ao coração de Ruth. Porque Noemi estava voltando para uma terra que, ok, agora voltou a ter chuva, a terra voltou a ser próspera, mas Noemi estava voltando sem nada. Ela tinha uma terra, mas ela não tinha marido. Ela tinha uma terra, mas não tinha filhos. Ela teria que chegar lá e começar do zero, mas praticamente como uma pedinte. E Ruth sabia disso. Seria começar do zero numa terra nova, estranha para ela. Versículo 8 e 9 nos dão conta. Noemi disse às duas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Sabe o que é que fez Ruth ficar tão apegada a Noemi? Foi o exemplo de resiliência sem revolta de Noemi, apesar das circunstâncias adversas que ela estava vivendo, porque apesar da sua tristeza e das suas perdas, Noemi não abandonou a sua fé em Deus.
Tanto assim é que ela ora desejando que a mão graciosa, poderosa do Senhor fosse benéfica com as suas noras, que se mantiveram fiéis a ela, como elas foram aos seus filhos. Foi a influência silenciosa de Noemi, mesmo abatida, a sua atitude transmitia reverência e temor do Senhor. Ela não sabia o que ela iria encontrar quando voltasse na sua terra, mas ela estava voltando para a terra da promessa de Deus para aqueles que eram seus. E isso impactava a Ruth. A fé de que o Deus de Israel, o Deus do povo escolhido, da nação eleita, não a abandonaria. Amados, como é que você reage em tempos difíceis? Você é crente. A sua fé inspira ou afasta aqueles que estão ao seu redor e estão te observando? Eles olham para você e veem você murmurar, reclamar. Aqueles seus colegas de trabalho veem você participar daquela rodinha que fala mal do emprego, fala mal do patrão, que reclama do salário. Ou a despeito disso como realidade, um mau patrão, um chefe opressor e um mau salário, eles veem você ter palavras de bênção, ter um posicionamento digno, ter um testemunho de fé nas promessas do Senhor. Ruth foi uma leitora transformada. Ela era de uma origem idólatra. Ruth era moabita, oriunda de uma cultura que rejeitava o Deus de Israel. Isso era tão sério que lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, você vai ver Deus dizendo que por gerações os descendentes de Moabe não poderiam ter contato e comunhão, nem sequer se aproximar do tabernáculo santo. Mas Ruth experimentou uma conversão genuína. Ao conviver com Noemi, a Ruth foi impactada e escolheu seguir o Senhor. Veja o que diz o versículo 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Veja agora, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essa é a fala de uma pessoa convertida ao senhorio de Cristo Jesus. É a fala de uma pessoa convertida ao Deus vivo. Jesus ainda não tinha se manifesto naquele tempo, mas estou contextualizando. Aqueles que verdadeiramente são convertidos ao senhorio de Cristo Jesus, têm fé, confiança, segurança, determinação para andarem na presença do Senhor, a despeito das circunstâncias. E o que foi que gerou toda essa fé em Ruth, senão o testemunho de fé de Noemi? Amados, quem te observa, você é crente. Quem te observa pode ser conduzido a Cristo através do seu exemplo, como Ruth foi conduzida ao Deus vivo pelo exemplo de Noemi. Veja o fruto do testemunho de Noemi. Ruth se tornou bênção. Por sua fé, ela foi instrumento de restauração para Noemi. Porque quando elas voltam, como eu disse, Deus vai prover circunstâncias para que Ruth caia nas graças de Boaz. E Boaz acaba por
casar com Ruth, e toda a história de vida de Ruth e Noemi é transformada de uma situação de dificuldade e limitações para uma condição de bonança e prosperidade. Mais ainda, Ruth vai passar a participar da galeria daqueles que serão os antecessores familiares do Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. Ruth terá uma participação incrível no plano de Deus, porque ela entra na genealogia de Jesus, mostrando que Deus usa qualquer pessoa de qualquer origem para a sua glória. Talvez você possa pensar muito pouco a respeito de si mesmo. Talvez você tenha ouvido de terceiros que você não ia dar para coisa nenhuma, que você não vai dar para nada. Talvez você esteja ouvindo isso agora. Mas nas mãos do Senhor, você é um potencial extraordinário. A palavra do Senhor diz que Deus usa as coisas que são loucas para esse mundo para confundir aquelas que parecem ser as sábias. As que são rejeitadas e deixadas de lado para confundir aquelas que são autopromovidas e que se colocam em destaque. O que Deus pode fazer através das pessoas que estão lendo o livro da sua vida? Olha para quem está ao teu lado. É um livro aberto. Pergunta para ela, o que as pessoas estão lendo no livro da sua vida? Ei, crente, o testemunho que você está dando está impactando a vida de quem? O que é que estão lendo em você? Derrota, desânimo, falta de fé, rebeldia. O que é que estão lendo em você? Amados, nós somos um testemunho vivo para quem nos observa, especialmente em tempos difíceis e a começar dos nossos filhos. O que é que eles estão lendo em nós? O que é que as pessoas do mundo estão lendo em você, crente? Assim como Noemi impactou Ruth, nós podemos influenciar outros a conhecerem o Deus vivo, mas veja, ainda assim será a decisão deles, porque Orfa não o quis. Orfa escolheu voltar para a sua origem, que era distanciada de Deus. Nunca mais se ouve falar de Orfa. Noemi impacta a vida de Ruth, e Ruth decide seguir a fé, a submissão, a obediência e a esperança de Noemi no único, eterno e verdadeiro Deus. E nós estamos aqui hoje, em 2024, falando desta extraordinária personagem, da história do povo de Deus e da genealogia de Jesus Cristo. Assim como Noemi impactou Ruth, nós podemos influenciar outros a conhecerem o Deus vivo. E a pergunta de Deus hoje para você, meu irmão, minha irmã, é: o que é que os seus filhos estão lendo no livro da sua vida? O que é que seus pais não crentes estão lendo no livro da sua vida? O que os seus colegas de trabalho estão lendo no livro da sua vida? O que os seus vizinhos estão lendo no livro da sua vida? Aquilo que você fala, aquilo que você faz, o testemunho que você dá, está impactando a vida de quem em relação a Deus? Estão olhando para você e dizendo: eu quero a fé que ele tem. Estão olhando para você e dizendo: eu quero o Deus que ela tem. Estão olhando para você e dizendo: eu quero a vida que ele tem, que ela tem. Estão olhando para você e dizendo: eu preciso ter essa paz a despeito de toda a adversidade que ele sofre, que ela sofre. O que
as pessoas estão lendo no livro da sua vida? Pense sobre isso. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, irmãos. Tão difíceis. Jesus Cristo diz que nós temos que ser como sal, fazer diferença. Nós temos que ser como sal, salgando. Nós temos que ser como sal, dando sabor. Jesus diz que nós temos que ser uma luz para iluminar os que estão nas trevas. O Senhor Deus diz que nós devemos ser como Noemi, impactando vidas para que saiam das trevas e o busquem na sua luz. Nós, a Igreja de Jesus, precisamos ser a Bíblia que a sociedade lê, para impactá-la com a verdade eterna dos princípios e valores estabelecidos por Deus, para voltarmos a viver tempos melhores, para construirmos um futuro de paz, de equilíbrio, de satisfação. Mas o que é que a sociedade está lendo a partir da Bíblia chamada Igreja? O que as pessoas estão lendo, a começar dos da sua casa, quando olham para você? Nessa noite, da parte de Deus, eu conclamo você, meu irmão, minha irmã, a que nos voltemos para o Senhor. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas os dias de Noemi eram dias tenebrosos, difíceis. O futuro era um futuro de expectativa, mas um presente de muita dificuldade. Ainda assim, Noemi não perdeu a visão em Deus. Ainda que ela estivesse carregada de tristeza por causa da realidade social que ela estava vivendo, que impunha sobre ela um peso emocional muito grande, ainda assim, ela perseverou em ser fiel a Deus. E por causa do seu exemplo, Ruth escolheu permanecer ao seu lado. E Deus, olhando para Ruth, dentre tantas e tantas pessoas, escolheu fazer dela aquela que faria toda a diferença na história da humanidade. Aquela que, mesmo não sendo israelita, tornou-se assim, por conversão. Veio a ser bisavó do grande rei Davi. E veio a ser ancestral do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida seja uma Bíblia aberta que conduz os outros a Cristo. É a expectativa de Deus, o Todo-Poderoso. É o desejo do Senhor para mim e para você. Eu convido você a fazer uma oração e dizer: Senhor, eu quero ser a Bíblia que os meus filhos leem e enxergam nela o senhorio de Cristo Jesus. E firme o propósito e renove a tua aliança para andar e viver sob os princípios e valores da palavra de Deus, de modo que o Senhor, olhando para você e a sua fidelidade, invista em você da sua graça, do seu favor, do seu poder, para operar de modo singular, construindo um futuro diferente daquilo que talvez esteja sendo o seu presente. Pois o Senhor Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Noemi poderia ter permanecido naquela terra como mendiga, mas ela decide voltar para a sua terra, onde ela não teria socialmente uma condição muito diferente. E quando você vai ler a história, você vai ver que Ruth, ela vai para o campo
para colher das espigas que caíam dos que colhiam nos campos de colheita, porque pela lei, quando os feixes que eram colhidos de trigo, de centeio, de cevada, e alguns caíam no chão, que não deveriam ser recolhidos, mas deveriam permanecer para que as pessoas mais pobres pudessem ir lá e colher daquilo que caísse. E é isso que Ruth vai fazer para que ela e Noemi possam sobreviver. E a despeito desta condição tão humilde e tão difícil, a fidelidade e a submissão a Deus tocaram o coração do Senhor, e o Senhor fez delas extraordinariamente abençoadas. A promessa do Senhor é: aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Órfã não creu que o Deus de Noemi poderia abençoá-la. Ruth, entretanto, a despeito de toda a realidade presente, ela creu com a fé de Noemi e foi por isso abençoada. Meu irmão, minha irmã, que a sua vida seja uma vida de consagração tão intensa, tão verdadeira, que seja notória, a começar dos teus filhos, dos que vivem com você na sua casa, dos vizinhos que te rodeiam, dos colegas que com você trabalham, e eles sejam impactados e venham ao conhecimento da graça salvadora de Cristo Jesus, e juntos, eu, você e toda a igreja do Senhor, aqui e onde estiverem, possamos ser esse agente de transformação para a realidade dessa nação que caminha a passos largos para uma realidade de caoticidade extrema.